Neste vídeo nós vamos tratar sobre a disciplina da oração. Como a oração deve ser um hábito em minha vida? Bons hábitos exigem, antes de tudo, o desejo de praticá-los. No início da profecia de Isaías encontramos inspiração e incentivo. O diagnóstico abrangente do Senhor no capítulo 1 pode nos fazer pensar se há alguma esperança para estes com tanta doença e fraqueza espiritual. Se você não leu ainda o primeiro capítulo de Isaías a respeito da nação de Israel, a respeito da nação do povo de Deus, é assustador. Leia com atenção aquele capítulo. Mas no capítulo 17 de Isaías, eles são aconselhados a lavar, afastar e cessar todo o mal. Se purificar, se lavar daquele mal. Então, quando o versículo 18 começa a lista de coisas para incorporar em suas vidas, ele começa com estas palavras: aprendam a fazer o bem. De qualquer distância ou profundidade, o Senhor está sempre aceitando alunos em sua escola. Graças a Deus por isto. Levará tempo de instrução e disciplina, mas podemos melhorar espiritualmente aprendendo a fazer o bem. Começar pequeno é frequentemente recomendado ao tentar incorporar qualquer coisa. Uma mulher desejosa de fazer exercícios em sua agenda começou levantando cedo, colocando seus tênis de corrida e depois pulando de volta para a cama. Isso durou dias, embora isto pareça confortável e mal-sucedido, ela estava realizando algo. Eventualmente, ela conseguiu ficar acordada depois de colocar os sapatos e então progrediu para realmente correr, que era seu objetivo. Ela dominou pequenos objetivos para alcançar seu objetivo final de formar o hábito de correr. Nosso Senhor Jesus e Daniel muitas vezes vêm à mente ao considerar a oração como um hábito. Além disso, os frequentes altares de Abraão, as colunas de Jacó e os salmos de Davi são evidências do desenvolvimento da comunhão com Deus em oração. Como esse hábito e disciplina de oração foi mantido em todos esses homens? Todos eles tinham um tempo específico, um lugar ou meios e um exercício para orar. Colocando em outros termos, havia uma prioridade, um lugar e um propósito para a oração. Esses três traços comuns de homens e mulheres de oração são úteis para estabelecer e manter a disciplina da oração. Em uma crise, orações rápidas têm prioridade, como encontramos em Neemias, como também encontramos no apóstolo Pedro, quando ele desceu do barco e caminhava sobre as águas e temeu. Quando olhou para as águas, ele falou uma oração curta, mas foi atendido rapidamente: Senhor, salva-me. Mas é possível, na rotina da vida, encontrar tempo para dedicar exclusivamente à oração? A maioria diria absolutamente, e, no entanto, para alguns de nós, outra coisa sempre parece ter prioridade. Repetidamente somos lembrados por irmãos ministradores ou mesmo títulos de livros que não encontraremos tempo, mas devemos reservar tempo para a grande prioridade da oração. Lutero é acreditado por ter dito, abrem aspas para as palavras dele: trabalhe, 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 desde cedo até a tarde. Na verdade, tenho tanto a fazer que passarei as primeiras 3 horas em oração. Fecham aspas para as palavras dele. Existe algum lugar na agenda onde o tempo possa ser colocado para a oração? Novos hábitos costumam ser mais fáceis de
de formar quando incorporados ou desencadeados por outro evento já em nossa rotina, como colocar tênis e corrida ao lado de uma cama para que você os pise ao se levantar. Talvez uma tarefa ou um evento em seu programa diário possa ser ligeiramente ajustado para não apenas fornecer tempo, mas também o lembrete para orar. Se a oração vai ser um hábito, deve ser dado tempo regular e repetido. Mateus capítulo 6 contém as primeiras instruções registradas de Nosso Senhor para a oração. Enfatiza-se o lugar pessoal e secreto, ele começa enfatizando o lugar pessoal e secreto onde se está a pessoa, o crente que vai orar, ele vai estar a sós com Deus. Este lugar pessoal, vital, é vital para a oração habitual. A oração não se aprende na sala de aula, mas no quarto. A oração nunca é tão satisfatória quanto quando alguém eleva seu louvor ou derrama um fardo desinibidamente ao Pai no céu. Você notará que nos é dito em Mateus capítulo 6 que o Pai vê em segredo. Ele é aquele que está olhando e analisando, não apenas ouvindo. Ele tem interesse na atividade deste lugar dedicado à oração. O que é totalmente desvalorizado por todos os outros é plenamente apreciado por aquele com quem comungamos, com quem oramos, ou seja, Deus, o Pai. O princípio de ter um lugar de encontro com Deus está presente em toda a Escritura. Este é o ideal de Deus para o seu povo, coletivo e pessoalmente, individualmente. O que acontece quando a prioridade e o lugar se unem, mas a mente está cambaleando e correndo por todos os lugares fora daquele ambiente de oração? Ou quando a solidão e o silêncio do estudo nos encoraja em outra atividade favorita, talvez dormir? Discípulos de todas as idades encontram seu espírito disposto, dominado por um corpo cansado. Devemos ter propósito e poder para nos engajarmos em oração. Alegria da ajuda dada, fardo sobre parentes não salvos, incerteza sobre a vontade de Deus e outras situações dão propósito e exercício para orarmos. Os pensamentos podem ser uma explosão de louvor ou um gemido de um fardo quase inexprimível. Dentro da porta fechada do quarto é o lugar onde podemos ser livres para gritar ou para apresentar nossos maiores elogios a Deus ou tristezas mais profundas. Foco, fardo e energia devem ser trazidos para este quarto e quase tudo mais deixado lá fora. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo tem poder. Pensamentos escritos ou digitados para a oração ajudam a manter o foco quando o silêncio, o sono ou os horários tentam nos distrair. Muitos dos salmos de Davi são orações pessoais escritas durante circunstâncias específicas de sua vida. Ezequiel, sabemos, trouxe uma carta com ele e a estendeu diante do Senhor. Podemos aprender muito com o conteúdo das orações encontradas em toda a nossa Bíblia. E o fardo de terem sido, melhor dizendo, sim, eram fardos, mas estes fardos, nós podemos apreciar o fato de terem sido registradas para nos mostrar a prioridade, o lugar e o propósito que Deus deu às orações dos homens. Podemos orar com propósito, sabendo que Deus vê e se importa.
Enquanto nos concentramos no hábito pessoal da oração, o apóstolo Paulo deixa claro, em 1 Timóteo capítulo 2, que orações de várias formas devem ser uma característica comum dos crentes quando reunidos. A disciplina da oração não é apenas um bom hábito, mas momentos inestimáveis de comunhão com o Todo-Poderoso. E sem dúvida, o crente em exercício de oração, cada vez mais ele se tornará um homem, uma mulher de comunhão com Deus, onde ele sabe onde derramar os seus louvores, derramar os seus pedidos, o seu grito de socorro e também esperar pela resposta do nosso Deus Todo-Poderoso.